Olá, aluno! Eu sou a professora de Química, Ellen Mendonça, e esse é o meu canal. Peço que se inscreva e ative o sininho, assim você receberá primeiro as novidades quando for publicado novos vídeos no canal. E também, se você é professor ou é aluno, registre nos comentários qual é a sua escola, qual é a sua cidade. Gostaria muito de saber como as minhas aulas estão te ajudando nesse tempo de pandemia. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre as propriedades periódicas. E quais são os objetivos da nossa aula? Compreender os conceitos básicos envolvendo as propriedades periódicas, relacionar as propriedades dos elementos químicos com a sua posição na tabela periódica e também usar a tabela periódica para reconhecer os elementos, seus símbolos e as características de substâncias elementares. Na tabela periódica atual, os elementos químicos também podem ser classificados em conjuntos, chamados de séries químicas, de acordo com a sua configuração eletrônica. Nós temos aqui os elementos representativos, que são os elementos da parte alta da tabela periódica, que corresponde ao grupo 1 e 2, ao grupo 13 ao 17. Temos os metais de transição, que é a parte baixa da tabela, que corresponde aos grupos 3 ao grupo 12. Temos o grupo 18, que é o dos gases nobres, e dos metais de transição interna, que são a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Se você fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos químicos da tabela periódica, você vai encontrar esse diagrama. Essa relação entre a posição de um elemento na classificação periódica e sua configuração eletrônica do elétron mais energético. Então, a gente percebe que os elementos do grupo 1, todos têm um elétron na sua camada de valência. Da mesma forma, os elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. E todo o seu último elétron, que é o elétron mais energético, ele está no subnível S. A gente percebe aqui do grupo 13 ao grupo 18 que todo o seu último elétron está no subnível P. Então, você já sabe, fez uma distribuição eletrônica, o último elétron entrou no subnível P, ele vai estar nesse grupo aqui, do grupo 13 ao grupo 18. Da mesma forma, acontece com o subnível D. Se o último elétron entrou no subnível D, você vai encontrar ele nessa localização na tabela periódica, são os metais de transição. E por último, aqui nós temos a série dos lantanídeos e dos actinídeos, que traz o seu último elétron no subnível F, certo? Ainda sobre a classificação dos elementos, eles são classificados em famílias ou grupo de acordo com a sua localização na tabela. Então, nós temos do grupo 1 até o grupo 18. Os elementos que estão no grupo 1 têm um elétron na camada de valência, como eu mostrei no slide anterior. Eles são chamados de metais alcalinos. Do grupo 2 tem 2 elétrons na camada de valência, então eles são chamados de metais alcalinos terrosos. O grupo 13 é chamado de família ou grupo do boro. Grupo 14, família do carbono ou grupo do carbono. Da mesma forma, o grupo 14 vai ter 4 elétrons na camada de valência. O grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, chamado de grupo do nitrogênio. O grupo 16 tem 6 elétrons na camada de valência e é chamado de família dos calcogênios. O grupo 17 tem 7 elétrons na camada de valência, são chamados de halogênios. E o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, ou família dos gases nobres, apresentam 8 elétrons na sua camada de valência. E nós temos aqui os elementos de transição, que são aqueles que apresentam seu último elétron no subnível D, que corresponde ao grupo 3 ao grupo 12. Aqui é a representação dos elementos representativos, que são do grupo 1 e 2, do 13 até o 17. Pegando lá o grupo dos metais, eles vão ter essa localização na tabela periódica, né? Grupo 1, aqui grupo 2, aqui os metais de transição. Então, que características esses elementos possuem? Eles são eletropositivos, são sólidos, com exceção do mercúrio.
têm brilho característico, são dúteis, são maleáveis e bons condutores de eletricidade e calor. Já o grupo dos ametais, eles são bem menos elementos químicos na tabela periódica, está aqui destacado em verde. As suas principais características são elementos eletronegativos, nós vamos estudar sobre essa propriedade nos próximos slides. São quebradiços, opacos, formam compostos covalentes, que são os moleculares, compartilham pares de elétrons, são péssimos condutores de calor e eletricidade, tem a exceção aí do carbono. As propriedades dos elementos. Definição. São propriedades que variam em função dos números atômicos dos elementos. E elas podem ser de dois tipos, as aperiódicas e as periódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores aumentam ou diminuem continuamente com o aumento do número atômico. E as periódicas são as propriedades que oscilam em valores mínimos ou máximos repetidos regularmente de acordo com o número atômico. Por isso elas recebem o nome de periódica, porque ela vai variar ou vai aumentar ou diminuir à medida que se muda de um período para outro na tabela periódica. Um exemplo para as propriedades aperiódicas, nós temos, à medida que o número atômico aumenta, a massa atômica aumenta. Então, ela não tem relação com os períodos. Da mesma forma, o calor específico. O número atômico aumenta, o calor específico diminui. Vamos agora entender a representação, através de um gráfico, de uma propriedade periódica. Ela tem uma variação típica. À medida que aumenta o número atômico, ela vai diminuindo, depois aumenta, ou seja, a cada período ela vai ter esse comportamento. Por isso são chamadas de propriedades periódicas, porque estão relacionadas com os períodos da tabela periódica. Então, já verificamos aí algumas características da classificação dos elementos. Agora vamos para as propriedades dos elementos químicos. E nós vamos dividir essa aula em duas partes. Muitas propriedades dos elementos químicos variam periodicamente ao longo da tabela periódica, sendo por isso chamadas de propriedades periódicas. A parte 1 da nossa aula, nós vamos estudar sobre as seguintes propriedades: raio atômico, energia de ionização, que é o mesmo que potencial de ionização, afinidade eletrônica ou eletroafinidade e eletronegatividade. Na próxima aula, nós vamos estudar a parte 2, que é sobre a densidade, a eletropositividade, o volume atômico, ponto de fusão e ebulição. A primeira propriedade periódica que vamos estudar é sobre o raio atômico. O raio atômico ele cresce com o aumento do número de camadas. Então, se a gente pensar num grupo da tabela periódica, nós vamos pensar nível 1, nível 2, nível 3, então a cada nível vai aumentando o número de camadas, consequentemente o tamanho do átomo, porque o raio atômico ele está relacionado com o tamanho do átomo. Se dois elementos químicos têm o mesmo número de camadas, então nós temos que fazer uma outra análise, que é quando o número de camadas é igual, diminui com o tamanho do número atômico. Então, vamos inicialmente analisar três átomos: hidrogênio, que tem uma camada, o lítio, que tem duas, e o sódio, que tem três. Ou seja, se fizermos a distribuição eletrônica desses três elementos, nós vamos perceber que eles têm elétrons nessas camadas, né? De acordo com o número de elétrons de cada um, eles vão ter um nível, o lítio 2 e o sódio 3. Então, a gente já sabe que o sódio tem maior raio do que o lítio e esse maior do que o hidrogênio. Bom, observando agora o hélio e o flúor. O hélio e o hidrogênio têm o mesmo número de camadas. Então, a gente percebe que o hélio tem um raio menor se comparado ao hidrogênio. Por que isso acontece? O hélio tem 2 elétrons.
Então, os prótons do hélio vão atrair esses elétrons com mais intensidade do que o átomo de hidrogênio, que tem somente um. Então, por causa dessa atração de prótons e elétrons, o tamanho do hélio, se comparado ao do hidrogênio que estão no mesmo período, vai ser menor. Da mesma forma, se comparado ao flúor, que tem 2 camadas, e o lítio tem 2 também. Como o flúor está mais ao lado direito da tabela periódica e seu número atômico é maior, então ele vai ter mais prótons no núcleo atraindo essas 2 camadas, ou seja, atraindo os elétrons que estão nessas 2 camadas ou níveis. Então, por essa atração maior, o flúor tem uma redução no seu raio. Então, como varia o raio atômico na tabela periódica? Ele aumenta da direita para a esquerda nos períodos e de cima para baixo nas famílias. Observe essa tabela com todos os raios atômicos dos elementos químicos. Então, a gente percebe que está representado de acordo com o raio, o tamanho do bloco representado de cada elemento químico. Então, a gente percebe que realmente o raio aumenta de cima para baixo nas famílias e da direita para a esquerda nos períodos. E que o elemento que o elemento que possui maior raio atômico é o rubídio, que está lá no canto inferior esquerdo da tabela periódica. Vamos agora comparar o raio de um átomo neutro com o raio do seu respectivo íon. Nos cátions, que corresponde a essa parte que está em cinza e rosa, o átomo neutro tem um raio maior se comparado a seu respectivo íon. Então, a gente percebe isso. O lítio, que é o átomo neutro, tem raio 1,34. No lítio cátion, que é aquele átomo que doa um elétron, então o seu raio diminui. Isso acontece porque os prótons que estavam atraindo seus elétrons no átomo neutro, comparado ao cátion de lítio, então a atração no cátion de lítio é muito maior. Se a atração é muito maior, faz com que o raio seja reduzido, e a gente percebe isso nos valores. Vamos observar agora nos ânions. Os átomos neutros têm raios menores se comparados com seus respectivos íons, no caso aqui, os ânions. Vamos analisar o átomo de flúor. Está representado em azul o raio do íon flúor, que é o ânion flúor, e em cinza o raio do átomo neutro flúor. A gente percebe que o ânion tem maior raio, porque imagine que o flúor tem 9 elétrons e 9 prótons. Então, no átomo neutro, a atração prótons-elétrons é 1, o que vai determinar que o raio seja 0,71. No ânion, a gente percebe que os 9 prótons no núcleo vão atrair 11 elétrons. Então, imagine uma proporção de 9 para 9 no átomo neutro e 9 prótons para 10 elétrons no ânion. Então, a atração no ânion é menor, então faz com que o raio seja maior, certo? Vamos agora estudar uma outra propriedade periódica, que é potencial de ionização, ou também conhecido como energia de ionização. A definição é a energia necessária para se retirar um elétron de um átomo neutro do seu estado gasoso, ou que a gente fala de estado fundamental. Então, como vai ficar a equação, né, representando essa energia de ionização? Então, aqui nós temos um átomo representado X, que está no estado neutro, gasoso. Para você retirar um elétron, tem que ser adicionada energia nesse átomo neutro e vai se transformar aqui num cátion mais elétron. O processo se absorve energia, então ele é endotérmico. Vamos observar isso que acontece no lítio. Se ele vai ser retirado um elétron, então ele se transforma no cátion.
Lembra da análise que fizemos no slide anterior? O átomo neutro e seu respectivo cátion. Os elétrons que estão aqui no nível 1 e 2 do átomo neutro de lítio, como foi retirado o único elétron que o lítio teria aqui no nível 2, então ele fica somente um nível. Então, mais atraído vão ficar os elétrons por esses prótons. Como ele tem um próton a mais atraindo os elétrons, então a atração é maior. O que acontece com o raio? Diminui. Outro exemplo do sódio. Então, essa energia de ionização, a gente chama ela de energia de ionização 1, ou primeira energia de ionização. Da mesma forma, o sódio, ele tem 3 níveis, então ele vai ter elétrons nesses 3 níveis. Sabemos que o sódio está lá no grupo 1 da tabela periódica, então ele só tem um elétron nesse último nível. Esse elétron é retirado, pois ele se transforma em um cátion. Então, sobra 2 níveis. Se a gente analisar 3 níveis, 2 níveis, automaticamente o átomo que possui 3 níveis vai ter maior raio. E considerando também que aqui vai ter um próton a mais atraindo os elétrons, que ficaram, né? Porque foi retirado um elétron. Então, o raio do cátion de sódio é menor do que o raio do átomo neutro de sódio. Vamos comparar agora a primeira energia de ionização com a segunda, terceira e assim por diante. Então, vamos imaginar aqui o átomo de cálcio. Ele tem elétron em 4 níveis. Para se retirar, ele está lá no grupo 2 da tabela periódica, então na sua última camada, ele tem, que é lá no 4s2, ele tem 2 elétrons. Então, para tirar o primeiro elétron, nós vamos chamar de energia 1. O segundo elétron, energia 2. Se eu retiro um elétron do cálcio, os elétrons que sobraram vão ficar mais atraídos, porque vai ter um próton a mais atraindo os elétrons. Então, a energia de ionização para se retirar um elétron é 1. Como os elétrons vão estar mais atraídos, então a energia de ionização 2 vai ser muito maior do que a 1. E assim por diante. A energia 3 vai ser muito maior do que a 2, muito maior do que a 1. Então, a equação representando a retirada desses elétrons, então o cálcio no átomo, no estado fundamental, vai utilizar a primeira energia de ionização, vai se transformar em um cátion, um elétron, um positivo aqui, mais um elétron, como ele foi retirado somente um elétron. Na segunda energia de ionização, ele já vai ter valência mais 2, porque foi retirado 2 elétrons. Então, essa energia de ionização 2, ela é muito maior do que 1. Da mesma forma que a 3. Quando ele parte para o terceiro potencial de ionização, que consequentemente é maior do que o segundo, do que o primeiro, aí esse elétron já vai estar aqui no terceiro nível. Além de estar num nível menor, que ele é mais energético, apesar do átomo continuar aí com seus elétrons mais atraídos, o que torna mais difícil ainda a retirada desse elétron no terceiro nível. Por isso essa energia de ionização ela é muito maior. Então, lembre sempre que a primeira energia de ionização vai ser a menor do que a segunda, do que a terceira e assim por diante. E como varia o potencial de ionização na tabela periódica? Varia nos períodos da esquerda para a direita e nas famílias de baixo para cima. E essa propriedade ela inclui os gases nobres. Lembrando que a segunda de ionização requer maior energia que a primeira e assim sucessivamente. Então, aí, representando esquematicamente a variação do potencial de ionização na tabela periódica. Vamos a outra propriedade, que é a afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade. Que essa propriedade nada mais é do que a energia liberada quando um átomo ganha ou recebe um elétron, isso no estado gasoso. Como é que vai ficar a equação? Então, o átomo neutro ganha um elétron e vai se transformar em um ânion e vai liberar energia. Como varia a afinidade eletrônica na tabela periódica? O elemento que tem
maior afinidade eletrônica é o flúor, já que essa propriedade ela não se aplica aos gases nobres. A afinidade eletrônica ela é numericamente igual ao potencial de ionização. Então, ela varia e tem o mesmo valor numericamente comparado com a energia de ionização, que foi o que vimos na propriedade anterior. Os gases nobres apresentam afinidade eletrônica igual a zero, por isso essa propriedade não se aplica aos gases nobres. Então, como varia a eletroafinidade na tabela periódica? Ela varia como o potencial de ionização, ou seja, de baixo para cima nas famílias, da esquerda para a direita nos períodos. Lembrando que não se aplica aos gases nobres a propriedade de eletroafinidade, considerando que eles são elementos que já estão estáveis. E vamos aí então à última propriedade desse bloco da parte 1, que é sobre a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que o átomo tem de atrair elétrons para si, né? Então, a força de atração que ele tem de atrair elétrons. A gente percebe isso quando a gente vai estudar as ligações químicas, né? De acordo com a variação de eletronegatividade, vai determinar o caráter de uma ligação. E como varia a eletronegatividade na tabela periódica? Ela varia da esquerda para a direita nos períodos e de baixo para cima nas famílias. E nos gases nobres é tão baixa que é desconsiderada. Então, o elemento que é mais eletronegativo na tabela periódica é o flúor. Se você tiver com a tabela periódica em mãos, localiza aí na legenda a eletronegatividade e vai perceber que o flúor é o elemento mais eletronegativo, tem eletronegatividade 4.0. E o frâncio é o elemento menos eletronegativo, ou seja, que tem eletronegatividade mais baixa. Ele vai ter uma característica que nós chamamos de eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade. E falando nessa propriedade, eu trouxe aqui para vocês comparando, porque quando a gente fala de eletronegatividade, temos que pensar na eletropositividade, que uma é o contrário da outra. Então, se a eletronegatividade é a capacidade ou a tendência que o elemento tem de ganhar ou atrair elétrons para si, então ele vai determinar o caráter ametálico ou não metálico. Já a eletropositividade é a tendência do elemento em perder elétrons e definir o seu caráter metálico. Então, percebe-se que como o flúor é o elemento mais eletronegativo, então automaticamente vai ser o menos eletropositivo. Da mesma forma que o frâncio é o mais eletropositivo, o frâncio vai ser o menos eletronegativo. Então, percebe-se que uma propriedade é o contrário da outra, ou seja, vou determinar o caráter do elemento se ele é metal ou se ele é ametal. Então, resumindo esse primeiro bloco de propriedades periódicas, eu trouxe aqui uma tabela com todas elas comparativamente. Então, nós temos aí eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade. Elas são representadas na tabela periódica, a sua variação de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, a gente pode traçar uma linha imaginária que os elementos que estão aqui do lado esquerdo embaixo da tabela periódica vão ter baixa eletronegatividade, baixo potencial de ionização e baixa eletroafinidade. Os que vão estar aqui do lado direito em cima vão ter alto todas essas propriedades, ou seja, alta eletronegatividade, alto potencial de ionização e alta eletronegatividade. Lembrando que algumas dessas propriedades não se aplicam aos gases nobres. As outras propriedades são eletropositividade, que é o contrário da eletronegatividade, e o raio atômico. Ou seja, essas duas propriedades variam de cima para baixo, nas famílias, e da direita para a esquerda nos períodos. Então, vamos imaginar uma linha ao contrário, ou seja, os elementos que estão aqui do lado esquerdo da tabela periódica vão ter alta eletropositividade, da mesma forma, maior raio atômico. E aqui no início, né, o lado direito superior,
nós vamos ter os elementos com baixa eletropositividade e baixo raio atômico, ou menor raio atômico. Assim, a gente encerra aí o estudo do raio atômico, que está relacionado com o tamanho do átomo, e está relacionado outra propriedade, energia de ionização ou potencial de ionização. Também estudamos sobre afinidade eletrônica e eletroafinidade. E, por último, eletronegatividade. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre densidade, eletropositividade e volume atômico. Se você ficou comigo até aqui, peço que registre nos comentários se você teve alguma dúvida. E também não esqueça de deixar seu like, se a aula te ajudou de alguma forma. Então, até a próxima aula.